entender agora as causas do lipedema. Por quê? Saber as causas, saber quais são os sistemas que estão alterados, comprometidos, tudo isso é fundamental para o seu raciocínio clínico. Mais uma vez, não é deitar o paciente na maca e ficar reproduzindo uma técnica de massagem sem saber se aquela técnica é mais indicada, se aquela técnica é suficiente, se precisa de outras abordagens. Então, no caso do lipedema, a principal causa, né? Assim, duas causas aqui que a gente, baseado em todos os artigos que eu li, nacionais e internacionais, duas causas. Primeiro, uma predisposição genética. Então, a pessoa que tem lipedema, né? Ela já tem genes para lipedema, tem normalmente alguém na família. E a outra alteração são os distúrbios hormonais. Quais são os hormônios que estão alterados no caso do lipedema? 2, estrogênio e progesterona. Por isso que 99% dos pacientes que apresentam lipedema são mulheres. Por quê? A causa do lipedema está associado a alterações nos hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Esses dois hormônios, tanto estrogênio quanto a progesterona, eles agem diretamente na lipogênese. Nath, o que é lipogênese? Vou explicar para vocês. Eles agem tanto na lipogênese como na distribuição do tecido gorduroso dos adipócitos pelo corpo. Então, por isso que a lipogênese é a formação do tecido de gordura e a distribuição dessas células de gordura pelo corpo. Por isso, né, que no lipedema a paciente tem um aumento aí do volume, um aumento na produção desses adipócitos, dessas células de gordura e uma alteração na distribuição, porque ela tem um distúrbio hormonal. Então, causas do lipedema, tanto a questão da predisposição genética, como alterações dos hormônios estrogênio e progesterona, que são hormônios femininos, por isso acomete mais mulheres, e esses hormônios, eles interferem na produção de gordura e na distribuição dessa gordura. Por isso que a paciente com lipedema tem acúmulo de gordura em regiões mais específicas, que são nos membros inferiores. Então, como eu falei, o estrogênio e a progesterona, eles interferem na lipogênese, que é o processo de formação dessa camada aqui, ó, né? A lipogênese é a formação dessa terceira camada aqui, que é a tela subcutânea. E aí, como que acontece essa lipogênese? Toda vez que você come um alimento, esse alimento vai ser digerido, vai ser absorvido lá no seu intestino e a gordura, né, a gordura que se forma desse processo de digestão cai na corrente sanguínea e se o seu organismo, se você comer mais gordura do que você gastar, essa gordura que caiu na corrente sanguínea, ela vai ser estocada aqui nessa terceira camada, dentro das células que são os adipócitos, como uma reserva de energia, tá? Então, lipogênese comeu, fez a digestão, absorveu. A gordura que foi absorvida e que caiu na corrente sanguínea, ela, sobre a ação de um hormônio, que é a insulina, essa gordura vai ser direcionada para o excesso de gordura, né? Aquilo que o seu organismo não gastou, vai ser acumulado dentro dessas células que são os adipócitos, são as células de gordura que fica nessa terceira camada. Esse processo é chamado de lipogênese, certo? E aí, o processo inverso da lipogênese, a gente chama de lipólise. Então, aquela gordura que estava armazenada dentro aqui dessa terceira camada, dentro dessas células dos adipócitos, caso você passe por um período de jejum, ou se você fizer uma atividade e gastar mais do que você consumiu, a gordura que estava estocada nessas células nesses adipócitos, né, nessas células de gordura, ela vai ser quebrada, jogada na corrente sanguínea para ser consumida. Então, esses são os dois processos de lipólise e lipogênese. Quando a gente tem alterações do estrogênio e da progesterona, esse processo de lipólise e lipogênese fica desequilibrado. Por isso que a gente tem mais lipogênese, mais acúmulo de gordura
e menos lipólise, menos quebra de gordura. Então, fica desbalanceada essa questão de estocar e de consumir gordura. Por isso que, né, pacientes com lipedema vai ter esse acúmulo de gordura ali em algumas regiões. E quais são algumas fases que acontece esses distúrbios hormonais? Puberdade, gestação e menopausa. São 3 períodos que a mulher tem essas alterações hormonais e que pode ter esse desequilíbrio de estrogênio e de progesterona, que são momentos, puberdade, gestação e menopausa, são momentos que predispõem com que a paciente tenha aí, que desenvolva o lipedema. E agora a gente vai falar sobre a epidemiologia. Meu Deus, Nath, o que é isso? O quanto essa doença atinge a população. Então, no caso do lipedema, ele, como eu falei para vocês, ele é uma doença que afeta quase que exclusivamente mulheres. Por que mulheres? Porque uma das causas é a alteração dos hormônios femininos, né? Que é o estrogênio e a progesterona. Ela atinge, no Brasil, isso eu busquei essas informações baseado também em artigos científicos que fizeram pesquisas, né? Para ver a incidência do lipedema nas mulheres brasileiras, já que é uma doença recente. Então, ainda a gente tem pouco conhecimento, poucos estudos. Então, eu busquei, assim, nas referências de mais confiança que a gente tem, né? Para trazer esse conteúdo para vocês. O João mandou assim: muito difícil ser um MED. Não é que é difícil, o problema é que as pessoas têm preguiça de buscar conhecimento, né? Então, assim, para você ser um médico, você vai ter que ter muito mais conhecimento do que um massoterapeuta geral. É igual um médico neurologista, tem que ter muito mais conhecimento do que o médico que dá plantão ali no postinho. Então, segundo estudos que eu encontrei, o lipedema atinge 12% das mulheres no Brasil entre 18 e 69 anos de idade. O início dos sintomas normalmente acontece na puberdade, que eu falei para vocês. Normalmente, os sintomas começam a aparecer nas fases onde a mulher tem, né, alterações hormonais, que é puberdade, gestação, menopausa. Então, normalmente, o início acontece na puberdade, mas, apesar de começar na puberdade, o lipedema ele pode acontecer em várias situações. Pode acontecer após uma gestação ou até mesmo, né, quando a mulher atinge a menopausa, ela pode desenvolver aí o lipedema. E se você está gostando desse conteúdo e quer assistir a aula completa, toca aqui, ó, nesse card que está aparecendo na tela agora mesmo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e clicar no joinha para dar um like nesse conteúdo. A gente se vê, um beijo, até a próxima!